Olá, para você que nos segue aqui, seja muito bem-vindo a essa primeira aula experimental. E aqui eu vou trazer alguns conteúdos muito interessantes para nós começarmos a pensar em reharmonizar. Uma das coisas que a gente precisa entender muito bem é sobre funções harmônicas e notas extensoras. Muitas das vezes a gente vê que o sistema CAGED, que é aquele sisteminha, né? Se a gente coloca aqui, onde a gente consegue ter com essa forma de dó outros acordes, por exemplo aqui um dó sustenido, né? Um ré, ou aqui na forma de lá, por exemplo, um si bemol, um si, ou na forma de mi, um fá sustenido, um sol e assim por diante. Então nós acreditamos que isso só é possível com essas notas, que é o dó, o lá, o sol, o mi e o ré. Porém, dá para a gente utilizar esse mesmo recurso com acordes de voicing, com acordes de notas extensoras também, como por exemplo aqui, esse acorde que é um si com sétima menor e nona, ou um si com sétima menor e nona bemol. Se a gente arrasta ele pelo violão, a gente tem uma forma para todas as outras tonalidades. Ou seja, um si com sétima e nona bemol, um dó com sétima e nona bemol, um dó sustenido com sétima e nona bemol e assim por diante. Mesma coisa para essa forma aqui que é o 7/9, né? Um si com sétima e nona. Mesma coisa para essa forma, que é um lá com sétima e décima primeira. Então, essa também são formas de nós termos uma riqueza de acordes utilizando esse sistema CAGED, beleza? O que isso vai nos ajudar durante uma reharmonização? Eu peguei aqui, deixa eu colocar para vocês aqui na tela o nosso quadro. Eu peguei aqui uma música super simples, que é a música Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aqui a gente tocou ela de uma maneira super simples, que é exatamente esse primeiro modo aqui. E o que a gente fez? A gente deu nome aos bois, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos aqui, por exemplo, que esse acorde ele é o primeiro grau, ou seja, essa música está na tonalidade de dó maior e a sua função é tônica. Aqui esse acorde é o quinto grau e a sua função é dominante. Aqui é o sexto grau com a função tônica, quarto grau com a função subdominante, quinto grau função dominante, primeiro grau tônica. Aqui ele pegou um dominante secundário, ou seja, ele substituiu o quinto grau para chamar o Fá. Então ele pegou o quinto grau de Fá, que tem a função de dominante, depois veio para o Fá, que é um subdominante, quarto grau. Então ele pegou aqui o quinto grau, dominante, segundo grau, tônica, sexto grau, tônica, segundo grau, subdominante, quinto grau, dominante e primeiro grau, tônica. O que a gente fez aqui? Entendendo as funções dessa sequência que nós fizemos, agora então nós vamos trabalhar quais funções nós temos de probabilidade e o que a gente pode aplicar dentro dessa mesma sequência. Eu, por exemplo, aqui pensei em uma seguinte possibilidade. Existem várias possibilidades, mas tem uma seguinte possibilidade. Mantive a tônica, peguei um dominante secundário para a gente chegar no Lá e substituir esse dominante aqui do tonal pelo dominante secundário.
Ele continuou com a função de dominante, porém ele está chamando o próximo acorde, que é o Lá menor. Aqui eu fiz a mesma coisa, eu peguei um 2-5-1, ou seja, para a gente chegar em Fá, ou seja, o segundo grau, 2-5-1. Peguei o segundo grau do acorde que eu quero chegar, que é o Fá, e joguei ele como subdominante. Depois eu peguei o quinto grau deste mesmo acorde que eu quero chegar, joguei ele como dominante, e assim eu cheguei no acorde de destino, que era o Fá. Então aqui eu usei um dominante secundário e aqui eu usei um 2-5-1 para chegar em Fá. Nesse aqui eu mantive a função e usei uma inversão de acorde, uma inversão de terceiro grau, que seria uma inversão na sétima desse acorde. Então eu peguei o Sol e inverti o baixo dele para a sétima dele, que é o Fá. Depois aqui eu peguei o terceiro grau, que também é tônica desse mesmo campo harmônico, tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente vê que ele também tem uma função tônica. Então, eu peguei esse acorde e substituí ele pelo Mi menor. Peguei o acorde de Dó, que é o que está na primeira, e substituí ele pelo Mi menor. Mantive a função, troquei o grau. Aqui, eu mantive esse dominante secundário para chamar o Fá. Usei uma inversão de novo na sétima. Aqui, eu mantive o Mi menor, né? Aqui, eu troquei e usei a inversão. Aqui, ao invés de eu trocar a função ou trocar o acorde, eu fiz uma inversão de segundo grau, que é uma inversão de terceiro grau, desculpa, que é com baixo em Sol. Aqui eu troquei o grau desse acorde, mas mantive a função. Ele continuou sendo um subdominante. Porém, ao invés de eu pegar o segundo grau, eu peguei o quarto grau, que é o Fá. Aqui eu mantive também a função de dominante e peguei o sétimo grau, tá? Vou até colocar com a canetinha aqui, ó, mais 2 traços, porque esse é o sétimo grau. E aí, finalizei em Dó. Então, pensando somente em funções e nas possibilidades e recursos que eu teria com essas funções, né? Eu já consegui trazer essa sonoridade aqui para a nossa música. Ficaria assim: Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Aqui é um diminuto, né? Falo e tu podes me ouvir. Então, a gente já viu que mudou completamente, né? Aqui a proposta da música, já ficou algo bem mais sofisticado. A partir disso agora, então, o que eu fiz? Eu comecei agora a pegar os acordes puros e transformar eles em acordes com voicings, ou seja, acordes com notas extensoras. Então, nesse primeiro momento aqui, eu coloquei, por exemplo, uma sétima maior com nona. Aqui eu inverti o acorde de dominante secundário, ao invés de usar a sétima como uma tétrade, né? Eu usei a sétima, a terça, para inverter e omitir a sétima, né? Então virou aqui um Mi com baixo em Sol sustenido. Aqui eu acrescentei uma sexta menor, uma sexta dentro desse acorde menor. Aqui no 2-5-1 eu coloquei uma sexta no 2, no segundo grau, e uma sétima e nona no quinto grau, para chegar no Fá com uma sétima maior. A partir disso, vou subir aqui um pouquinho, a gente teve algumas outras mudanças também, né? Coloquei aqui o Sol com baixo em Fá, que já mantém. Aqui no Mi menor eu coloquei a sétima e a nona para dar uma romantizada nesse acorde.
Aqui a mesma coisa, coloquei a sétima nona, coloquei uma sétima maior, em vez de ser o Fá puro, coloquei aqui, mantive esse Fá com baixo em Sol, aqui eu coloquei uma nona, aqui eu coloquei uma nona, ao invés de usar a inversão na sétima, eu coloquei uma sétima maior, aqui eu joguei uma sétima, e aí virou um Si meio diminuto, mas eu tenho outras possibilidades, eu posso utilizar aqui também um Sol 7, 13, depois um Sol 7, 13 bemol e terminar em Dó menor. Vamos ver como que fica essa sequência quando a gente pensa dessa forma. Então fica assim. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aí esse finalzinho a gente pode fazer assim também, né? Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Então isso é estudo da harmonia, tá? Isso é estudo da harmonia. Nós pegamos uma música, destrinchamos ela em funções harmônicas, depois a gente entendeu o que cada acorde de fato representa dentro dessa harmonia, dentro dessa sequência, dessa progressão harmônica. Fizemos algumas possibilidades que dá para fazer utilizando o dominante secundário, utilizando o dominante por aproximação, utilizando 2-5-1. E depois que a gente montou essa estrutura de funções, a gente veio com notas extensoras e deu uma cara muito mais sofisticada para a música. É basicamente isso que nós vamos estudar dentro das nossas aulas. Claro, tendo sempre um caminho gradual para que você entenda todos os passos. Talvez nessa primeira aula você ficou um pouco perdido no que é dominante, no que é subdominante, ou no como que eu vejo uma nota com nona, uma nota com sétima, uma sétima menor, uma sétima maior, nona bemol, e isso é super normal. Todas as dúvidas que você tem, nós vamos trabalhar durante as nossas aulas nesse formato, pegando repertórios católicos e aplicando isso de forma funcional para que você saiba aplicar também, não só entenda a teoria, mas também saiba aplicar isso, tá bom? Te vejo até a próxima aula, espero que vocês gostem e vamos estudar juntos.